Olá, queridos alunos, olá, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso de Teologia. Nós estamos no nosso curso de Teologia, sejam todos bem-vindos aí, alunos e alunas. E estamos começando os estudos aí em Teologia Bíblica do Novo Testamento, TBNT, Teologia Bíblica do Novo Testamento. E na aula de hoje nós vamos dar os conceitos iniciais a respeito dessa disciplina tão fundamental na formação teológica de vocês, queridos alunos. A finalidade da teologia bíblica do Novo Testamento é exatamente dar o contexto formativo do Novo Testamento. É o ambiente aonde se formou ou de onde nasceu o Novo Testamento, ou o Segundo Testamento, como queiram. Então, na aula de hoje nós veremos, na verdade, o estudo do Antigo Testamento, porque foi a partir do Antigo Testamento que nasceu o Novo Testamento. O Novo Testamento é, portanto, uma releitura, uma reinterpretação, uma análise do Antigo Testamento. E, óbvio, o Novo Testamento é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, ou do Primeiro Testamento. Vamos lá. Inicialmente, é importante lembrarmos o ambiente do Antigo Testamento, para sabermos como nasceu o Novo Testamento. Inicialmente, é importante afirmarmos a expectativa messiânica dos judeus, a expectativa com relação ao surgimento de um Messias, de um libertador, que os libertaria politicamente. Então nós temos aí, no material de vocês, tem vários textos para vocês lerem. Isaías, Ezequiel, Jeremias, Miqueias, Amós apontam para a ideia que Deus levantaria um novo rei, Deus levantaria um libertador e seria um ser divino, seria um representante, um enviado de Deus a fim de libertar a nação. Então, vimos que a fé hebraica é igual à esperança. A fé dos hebreus era exatamente essa esperança. A única esperança que eles tinham era a esperança do surgimento do Messias. Uma vez que eles tiveram essa experiência de libertação no Egito, passaram a ter, né, a noção de que eram o povo eleito, o povo escolhido de Deus, e não abriam mão desta fé, desta crença e desta esperança. Por isso é que o exílio se tornava em algo tão difícil para os judeus, porque o exílio era uma questão de fé. Por que Deus não os libertava? Se Deus era o mais poderoso, ele provou no Egito, venceu os deuses do Egito, e lembre-se que Faraó, na verdade, era um deus. Faraó era um deus encarnado, mas era um deus. Então Moisés, o representante de Deus, o enviado de Deus, vence ao opressor, aos deuses pagãos. Essa era a crença. E eles não tinham uma teologia organizada como a nossa, eles tinham somente uma esperança. A religião de Israel, por exemplo, toda se baseava na ideia da promessa. Ela é uma religião promissiva, ela se baseia na esperança. Então a expectativa messiânica, a expectativa do novo Messias, era o que, de fato, guiava a crença, a ética, o culto. Tudo isso estava ligado à expectativa do futuro. E aí o que aconteceu foi que os judeus, por causa desta presença do conflito com a realidade, ou seja, a fé é de um Deus poderoso e libertador, mas a realidade é do exílio, é do aprisionamento. Então, o que é que nós vimos? Nós vimos que o Reino do Norte foi conduzido para Samaria, né? Então o Reino do Norte foi preso, desvaleceu lá, sumiu frente ao ataque dos assírios. Então o Reino do Norte foi atacado logo após, obviamente, a divisão dos reinos, Salomão e Roboão. E aí o Reino do Norte é dominado pelos assírios. E o Reino do Sul, que havia ficado em Jerusalém, ficou com a capital, com a descendência de Davi, com a lei, foi atacada pelos babilônicos.
Isso mais ou menos aqui no século 6, 600 anos antes de Cristo. 600, 700 anos antes de Cristo, atacada pelos babilônios. Então, Reino do Norte, assírios. Reino do Sul, babilônicos. Então perceba que eles começaram a desenvolver a sua história após se tornarem povo, exilados, constantemente exilados. E aí esta fé se encontra com a realidade, gerando então muita frustração com relação ao presente. E aí nós temos aquilo que o George Elton Led coloca, que são as duas eras, ou essa noção de dualismo, a ideia dual, a ideia dualista, a ideia de que o futuro ele é bom, mas o presente é ruim. Então temos essa divisão, a esperança escatológica muito forte, a esperança futura muito forte, mas o presente é ruim. Então a fé dos hebreus teve que se adaptar aos exílios e não perder a confiança de que Deus era o maior, Deus era o Senhor, Deus era soberano, de que Deus governa a história. Então eles separaram. A era presente, ela é ruim. Ela é uma era dominada pelos poderes do mal. É uma era de exílio. E a era por vir, que é a era onde Deus faria, então, justiça e vingaria os judeus e colocaria os judeus como povo número 1 do mundo. Então, perceba como eles vão organizando a sua fé com a realidade. E essas profecias que apontavam para o surgimento desse Messias libertador, que vários textos, como eu citei para vocês, Isaías, Jeremias, Oséias, citando o surgimento, eles tinham também uma característica bem peculiar. Eles afirmavam, a maioria desses textos afirma, que um profeta surgiria antes do Messias. Um grande profeta seria enviado para apontar o Messias, uma vez que Deus, sempre quando atua na história, ele também revela isso aos seus profetas, e os profetas revelam ao povo. Então perceba como a teia da história ela vai se construindo para que o Novo Testamento comece. Então, eles acreditavam nessa intervenção direta de Deus, que transformaria o cenário presente de exílio num cenário de grande, que era de escassez no caso, né? De grande bênção para eles, de bênção política, de liberdade, de crescimento, de proeminência, e assim eles iam conseguindo manter a fé, a partir desta ideia dualista do presente ruim e do futuro como algo que Deus enviaria como resposta aos profetas. O surgimento de um profeta, de um libertador como Davi, da raiz de Davi, um descendente de Jessé, todas essas profecias, então, elas vão se repetindo na história dos judeus para fortalecer essa ideia de que Deus enviaria um Messias, um ser quase que angelical, a fim de libertá-los das opressões. Chegamos até esta fase, terminando no período interbíblico. O período interbíblico é um período onde cessa a voz profética e começa-se a produzir literatura profética. Qual é a diferença da profecia e da literatura profética? A profecia ela era oral, ela era falada. O profeta ele tinha uma mensagem oral a dizer. O profeta era um pregador itinerante. A literatura apocalíptica ela é escrita. Outro ponto é que o profeta trata muito mais do presente, e enquanto a literatura apocalíptica aponta muito mais para o futuro. Então perceba como essas duas forças que gravitam ali no Antigo Testamento agora se encontram no período interbíblico. Então toda aquela profecia que falava da vinda do Messias e o futuro agora é escrita, agora ganha mais ainda, ganha mais formalidade, ganha mais força, porque surgem agora textos que afirmam a chegada do Messias, a expectativa do Messias. No período interbíblico temos a revolta macabaica, a revolta dos macabeus, quando os gregos tentam impor os costumes gregos aos judeus, eles reagem, se defendem
e aí a família de Macabeus luta, lidera uma revolta armada, e eles são vencidos, né? Logo depois, os romanos vêm e governam sobre os gregos, passando a governar também sobre os judeus. Então perceba, dominação, obviamente teve a babilônica, depois a persa, agora a dominação dos gregos e no Novo Testamento a dominação dos romanos. Algo muito importante, no Novo Testamento, os judeus já não falavam mais o hebraico. Tamanha era a destruição da identidade. Então eles já não falavam o hebraico, que era a sua língua nativa. O hebraico era algo ligado aos eruditos, aos que liam a lei. Mas o povo falava o grego. Então perceba a dominação de uma nação sobre outra. Aquilo que chamamos de lavagem cerebral, né? Quando um povo, de fato, impõe tanto a sua cultura que até mesmo a língua já era outra. Os judeus já não falavam mais o hebraico. Então perceba como havia já a influência romana sobre o pensamento dos judeus. E aí nós temos os três povos, os gregos dominando essa filosofia grega, os romanos dominando politicamente, e os judeus, que era aquele povo segregado, separado, que não se misturava, que tentava manter intacta as suas tradições, a sua cultura, os seus textos sagrados. Então perceba que o Novo Testamento está nascendo, o Novo Testamento está surgindo de todo esse ambiente do Antigo Testamento. Expectativa messiânica, um Messias político, aí vem o período interbíblico, quando você não tem profeta algum, somem os profetas, e aí o povo se apega ao texto, à escrita, e aí começam a surgir textos que apontam para o Messias, formando assim também a expectativa, aumentando ainda mais, né? A expectativa que havia com relação ao surgimento de um profeta. E finalmente surge o cumprimento das profecias, que é João Batista, o profeta que antecede ao Messias, ao ungido, ao enviado de Deus. Então percebe tudo alinhando-se para culminar com o nascimento do Novo Testamento ou do Segundo Testamento. Quando João Batista surge, a expectativa é enorme. A expectativa é muito grande com relação ao surgimento do Messias. O Barclay ele diz que o milagre do que aconteceu ali foi de fato o povo não ter acreditado, porque claramente Jesus era o cumprimento de todas essas profecias históricas que já vinham. Então lembre-se que uma profecia ela nunca acontece uma só vez, ela acontece diversas vezes antes do seu cumprimento. Deus vai fortalecendo, aprofundando esta profecia, de forma que quando ela se cumpre, está absolutamente claro o cumprimento dela. E aí cumpre-se a profecia do último profeta, surge João Batista, um profeta que nada escreveu, somente pregava, anunciava, e assim abre-se o ambiente do Novo Testamento. Então o Novo Testamento começa efetivamente com o surgimento de João Batista, o surgimento de um batismo, o batismo de arrependimento, o batismo com fogo. E perceba que o discurso de João Batista é um discurso de juízo, é um discurso raivoso. Ele fala que o machado está posto à árvore, que o Messias está chegando para separar o joio do trigo, que aquela raça de víboras em breve seria julgada, que o Messias batizaria com fogo, ou seja, queimaria. Então o discurso de João Batista é um discurso de juízo e de que o Messias derramaria do Espírito Santo sobre aqueles que eram os seus. Então perceba que João Batista chega também trazendo todo esse conteúdo profético do Antigo Testamento. A expectativa de um Messias político, forte. E o próprio João Batista, quando está preso, né, pergunta-se para Jesus se é ele mesmo o Messias que haveria de vir, segundo as profecias. Então perceba que para nós entendermos o Novo Testamento, nós precisamos entender o Antigo Testamento. E agora, nesta disciplina,
nós entraremos exatamente no ambiente formativo do Novo Testamento, que tem a ver sempre com a expectativa dos judeus com relação ao Novo Testamento. E aí entendemos, segundo Isaías 53, que Jesus foi rejeitado exatamente pela sua aparência. Ele não tinha parecer nem formosura e não havia beleza alguma para que nós o desejássemos. Bem, essa foi a nossa primeira aula. Na próxima aula veremos já o surgimento de João Batista. Qual foi a teologia de João Batista, o seu batismo, qual era o sentido do batismo de João. Veremos o reino de Deus, a necessidade do reino de Deus. Veremos todo o que formou ali o ambiente do Novo Testamento. Então, até a próxima aula. Aguardo a todos na próxima aula e bons estudos para vocês.